Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós responderemos uma pergunta que ela volta a si mesma de diversas maneiras. Diversas são as maneiras que é possível perguntar a mesma coisa. E a pergunta é: como eu faço para melhorar a minha autoestima? Como eu faço para melhorar a minha autoimagem? E essa pergunta, na verdade, tem as raízes dela em outra pergunta. Por que a pessoa acaba tendo uma autoestima baixa? Por que a pessoa acaba desacreditando nas suas forças? Por que a pessoa não acredita em si mesmo? E nós temos aqui uma passagem da Torá que, com as doces palavras do Criador, a resposta aparece. Nós estamos na Parashat de Shalach Lecha. Nós estamos na passagem da Torá, no quarto livro da Torá, o livro de Bamidbar, o livro de números, para você que traduz ainda os livros da Torá. Nós temos no capítulo número 13. Moshe envia espiões para a terra de Israel. Esses espiões, eles têm como trabalho espionar a terra de Israel e saber qual é o melhor lugar para entrar, qual é o melhor lugar para começar a guerra da conquista da terra de Israel, assim como o Hashem prometeu para o povo de Israel, para Abraham, Yitzhak e Yaakov. Porém, quando eles chegam na terra de Israel, eles veem que existem pessoas lá que eles são gigantes, que nem vocês sabem. Se não sabem, vocês podem pesquisar. Já foram achados ossos de pessoas gigantescas, pessoas que elas são não 2 vezes e não 3 vezes, senão 5, 6, 10 vezes maiores do que um homem comum. Nós estamos falando de pessoas que elas têm 8 metros de altura, que elas têm 10 metros de altura. Estamos falando de pessoas que elas são realmente muito grandes. E elas são como escrito na Parashá de Bereshit, no final da primeira Parashá da Torá. Nós temos a história dos anjos que eles desceram e eles caíram, na verdade, os anjos caídos, quando eles falaram mal dos seres humanos e eles disseram para Hashem: por que você precisa desses seres humanos que eles pecam? É muito melhor, os anjos são melhores, os anjos não pecam. E Hashem disse para eles: se vocês descerem, vocês também pecariam. E eles disseram: não é verdade, nós não pecaríamos. E Hashem disse: então desçam vocês e vamos ver o que vocês fazem. E no final o que aconteceu foi que eles acabaram pecando com mulheres, e os filhos dessas relações, eles são na verdade gigantes, eles são pessoas fora do padrão comum. O que diz pra gente a Torá é que existiam esses gigantes na terra de Israel. E a terra de Israel então foi espionada por estas pessoas. E o versículo diz pra gente o seguinte: no capítulo número 13, no versículo número 32, diz pra gente a Torá: e eles falaram mal da terra que eles espionaram para o povo de Israel, dizendo: a terra que nós passamos por ela para espioná-la, ela é uma terra que ela mata os seus habitantes. E todo o povo que nós vimos dentro dela são pessoas grandes, são pessoas gigantes. E lá, versículo número 33, e lá nós vimos os caídos, filhos dos gigantes, que vêm dos caídos, dos anjos caídos. E nós fomos em nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também fomos nos seus olhos. Novamente, o versículo diz que eles viram os gigantes, então eles foram em seus próprios olhos como gafanhotos. Quando você vê uma pessoa de 10 metros de altura, você olha para você mesmo e você fala: o que sou eu? Olha essa pessoa gigante na minha frente, eu sou um nada perto dele, eu sou um gafanhoto perto dele. E assim também fomos nos olhos deles. E aqui explicam nossos sábios o seguinte: a partir do momento que você se vê como uma pessoa pequena, a partir do momento que você se vê como uma pessoa incapaz,
assim também os outros te veem. Somente depois que eles viram em seus próprios olhos que eles eram gafanhotos perante os gigantes, aí os gigantes então os viram como gafanhotos. Somente depois que a pessoa perde a confiança, a autoestima, a crença nas suas próprias forças que foram dadas pelo Criador, somente aí ele cai também perante os olhos dos outros. E automaticamente isso é, na verdade, uma bola de neve. Porque a pessoa ela não acredita nas suas forças, ela acha que Hashem não deu forças suficientes para elas. Então os outros também o veem como uma pessoa pior. E quando as outras pessoas te veem como uma pessoa pior, você automaticamente se diminui mais porque você sente que as pessoas não te valorizam. Você sente que as pessoas não conseguem ver as suas forças e o seu potencial. Portanto, a chave para mudar todo esse mangenon, existe uma palavra em português, toda essa cadeia, é que a pessoa comece a acreditar nas forças que Hashem lhe deu. Nós falamos muito sobre astrologia, porque a astrologia ela é, na verdade, a chave para a pessoa poder se conhecer. Porque não existe uma característica, existe uma característica que ela foi mal direcionada, que nem eu falei para vocês na introdução da série sobre os astros. Vocês podem ver no nosso site, vocês podem ver no YouTube. Nós falamos sobre a força de cada um dos signos e cada Kli, e cada utensílio que Hashem nos deu, ele deve ser usado e ele tem um lugar para ser usado. E quando a pessoa ela acredita em si mesmo, e quando a pessoa ela consegue reconhecer as forças dela, aí sim ela consegue ver o seu próprio valor. E quando nós vemos o nosso próprio valor, os outros também veem o nosso valor. Se eu não vejo o meu próprio valor, como os outros vão ver o meu valor? Se eu não me valorizo, como os outros vão me valorizar? Eu fui nos meus olhos como um gafanhoto, assim também os outros me veem. A partir do momento que eu me vejo como uma pessoa pequena, os outros também me veem como uma pessoa pequena. A chave para que nós possamos parar de nos olhar como pessoas pequenas é quando você souber reconhecer as suas próprias boas características, os seus utensílios que Hashem te deu para conseguir passar os 120 anos nessa vida e seguir para o mundo vindouro. Quando nós reconhecemos as nossas forças, nós sabemos como direcioná-las e dessa maneira nós podemos crescer. Estudando sobre você mesmo, estudando sobre as suas forças, você conseguirá mudar a sua autoimagem. Somente assim as outras pessoas também nos veremos bem. Respondendo à pergunta, a chave para mudar a sua própria imagem é quando você estuda sobre as suas características. Aprenda a se conhecer para aprender a se valorizar. Essa é a maneira correta de crescer espiritualmente, emocionalmente e materialmente. E aí, Ratzon, que nós consigamos cumprir tudo aquilo que nós estudamos.